O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo? Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago, que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento mas constante, tritura tudo que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os Grandes Lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan.
Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade, muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem?
No dia 16 de setembro de 2023, do nada, a Terra começou a zumbir. Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, o que fez disparar alarmes sísmicos em todo o mundo. Durante 9 dias seguidos, o planeta esteve pulsando com esse ritmo horrível, e os cientistas não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total acontecia na Groenlândia. Não era um terremoto, isso eles sabiam. Eles podiam perceber isso pelo ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantescas, elas se movem constantemente e deslizam sobre o magma como icebergs sobre a água. Às vezes, ao se moverem, podem se esfregar umas nas outras, colidir ou quebrar. De qualquer forma, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pelo solo. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é isso que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros as captam como pings ou rumbles. Em um terremoto típico, elas criam uma série de frequências diferentes. É uma mistura louca e caótica de frequências baixas e altas, como se estivéssemos batendo todas as teclas de um piano. O que foi estranho no evento da Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a terra. É como se uma tecla de piano estivesse sendo tocado repetidamente, criando um som repetitivo e semelhante ao da desgraça. Na verdade, o que eles estavam ouvindo não era o barulho de placas tectônicas em movimento. Era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias se passaram e o ruído misterioso continuou. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando em todo o mundo. A busca por respostas estava cada vez mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas, oriundas de 15 países diferentes. Todos esses cientistas ficaram coletando dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo alguns cálculos avançados durante vários dias, até que finalmente perceberam quem era o culpado: a água. Tudo isso aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Esse lugar é repleto de fiordes, estreitas enseadas do mar entre altos penhascos, como se fossem vales profundos e cheios de água, cercados por imponentes lados rochosos. Nessa área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava parado. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito durante anos, até que um dia um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, um lado íngreme da montanha que se eleva sobre o fiord a quase 1.300 metros de altura. Desmoronou em um enorme deslizamento de terra. Imagine um pedaço enorme dessa montanha desmoronando e caindo o fiord abaixo. Isso fez com que um dilúvio de rochas e gelo caísse na água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 25 milhões de metros cúbicos de detritos. Isso é gelo e rocha suficientes para encher 10 mil piscinas olímpicas ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi lançado na água com tanta força que deu início a um tsunami de 110 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade no ar. O mais incrível é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord pelos penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como se a água estivesse se movendo em uma banheira fechada. Durante 9 dias, o mega tsunami continuou a se agitar por lá. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um vai e vem rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, causando vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros em todo o mundo. Esse foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas atônitos. Acabou sendo uma tempestade perfeita de elementos. Uma geleira, enfraquecida por anos de aquecimento, não conseguiu mais suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável e o caos literalmente abalou a Terra até seu núcleo. E as pessoas costumam passar por essa área com navios de cruzeiro. Tivemos sorte de não ter perdido nenhuma vida no desastre. Mas foi por pouco. Um navio de cruzeiro turístico encalhado na área apenas 2 dias antes escapou por pouco do alcance do tsunami por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava lá intocado há mais de 200 anos.
Elas também varreram as cabanas de uma estação de pesquisa, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância. As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso só mostra como eventos como esse podem ser perigosos. E esse não é o único lugar onde catástrofes do gênero estão acontecendo. Na bela comunidade californiana de Rancho Palos Verdes, o solo está se deslocando tão rapidamente que está destruindo casas. A terra lá sempre foi um pouco instável. Ela tem uma geologia única, foi construída sobre um solo macio e rico em argila e está localizada em uma falha geológica, o que a torna propensa a deslizamentos de terra. Isso significa que essa terra é propensa a deslocamentos lentos e naturais ao longo de muitos anos, mas quando não há nenhum clima maluco acontecendo. Tem sido assim há décadas, mas geralmente é lento e bastante controlável. Cerca de 30 centímetros por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança se movendo 6 metros para a esquerda à medida que você cresce. Durante décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com o terreno. E essa estratégia funcionou bem até agora. Recentemente, as coisas estão piorando muito na comunidade. Agora a terra está se movendo 30 centímetros em uma única semana. Isso seria como se a mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde que você era criança. Os últimos 2 anos também causaram algumas chuvas fortes. E o clima está piorando. Isso aumentou o conteúdo de água no solo. A terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio idílico à beira-mar se transformou em uma zona de desastre. Rachaduras apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia que passa. As ruas, que antes eram lisas, agora estão empenadas e retorcidas, com as estradas se transformando em um parque temático maluco. As casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas divididas ao meio. Uma das casas tinha a porta da frente a 2,4 metros do chão. Bairros inteiros foram mergulhados no caos. As empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade por tempo indeterminado para evitar possíveis desastres. O mais atingido é o bairro costeiro de Portuguese Bend, onde os moradores estão vivendo no limite, literalmente. O bairro sempre teve vistas incríveis do oceano e a brisa fresca do mar, com cavalos e pavões ainda perambulando pelas ruas arborizadas. Mas agora é como se tivesse ocorrido um terremoto, só que desta vez a terra não está parando de se mexer. Para muitos, esse lugar parece um paraíso, se ao menos a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os habitantes locais não desistem. Alguns deles tiveram que sair, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. No entanto, eles ainda precisam desembolsar centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar as águas subterrâneas que causam os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira de esses bairros sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando paredes de energia para armazenar energia e coisas do gênero. As pessoas estão se esforçando ao máximo para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam poder se livrar dessa água no solo que está causando esses deslizamentos de terra infernais em primeiro lugar. Elas estão determinadas a lutar, mas precisarão de ajuda e apoio do governo para combater esse desastre. Os deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos imaginam. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Os cientistas conseguiram criar o primeiro mapa bastante detalhado que mostra onde esses deslizamentos de terra podem ocorrer, condado por condado. Eles se baseiam em uma grande quantidade de dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos de terra anteriores. Dizem que quase 44% dos Estados Unidos correm o risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a catástrofes insanas em determinadas áreas. Felizmente, agora, tanto os residentes quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra como somos vulneráveis a desastres naturais e como devemos estar sempre alertas. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars Insight.
Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio. Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há 2 pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars InSight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem. E os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela InSight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho. Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida, e o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte, mas por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da InSight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá. Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Encéladus, a 6ª maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim, apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Nós deveríamos tentar isso.
É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Encélados fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do sistema solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros. E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa, e os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá. Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, 2 equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmos, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo. Então, uma descoberta misteriosa foi feita nas profundezas do Mar Vermelho, as chamadas Piscinas da Morte. Isso é assustador. Em 2020, pesquisadores mergulharam no Mar Vermelho. O local da missão era o Golfo de Aqaba, entre a Arábia Saudita e o Egito. Perto do final da expedição, ao se aventurarem mais profundamente nas águas escuras, notaram algumas algas estranhas flutuando sobre o fundo do mar. Decidiram usar um veículo operado remotamente e investigá-las. De repente, descobriram esses estranhos lagos de água imóveis dentro do mar. Esses locais são chamados de piscinas de salmoura. Basicamente, são bolsões de água salgada nas profundezas do fundo do oceano. E quando digo salgada, estou falando sério. Às vezes, até 8 vezes mais salgadas do que a própria água do oceano. Misteriosamente, não se misturam bem com os arredores. Elas se formaram há milhões de anos, em algum momento durante a época do Mioceno, quando criaturas estranhas vagavam pela Terra e depósitos minerais profundamente enterrados se dissolviam no mar. A maior piscina tem cerca de 9.940 metros quadrados. Enquanto isso, 3 menores têm menos de 10 metros quadrados cada. Em um primeiro momento, essa descoberta não parece tão assustadora, mas aqui está o motivo pelo qual elas são tão horríveis. Além de serem repugnantemente salgadas, também não têm oxigênio. Espere um pouco, isso não é normal para algo que está debaixo d'água? Acontece que as águas da Terra estão cheias de oxigênio, e pelo menos metade desse elemento em nosso planeta vem dos oceanos. Assim como as plantas terrestres, as marinhas como o fitoplâncton, as macroalgas e as algas absorvem a luz do sol e produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Elas liberam grande quantidade de oxigênio no ambiente. A vida marinha come metade dele, portanto apenas cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos vem dos oceanos. Assim como nós, as criaturas do mar precisam desse elemento para sobreviver. Sem ele, não conseguem respirar e sustentar seu metabolismo. É por isso que essas piscinas são muito perigosas para a maioria delas. É como uma poça de xarope espesso para os insetos. Quando entram, os coitados sufocam imediatamente e morrem. É por isso que as piscinas são cercadas por um cemitério de animais marinhos. Mas vamos ver como essas coisas podem existir em primeiro lugar.
Você já tentou fazer cubos de gelo com água salgada? Spoiler, é muito difícil. Quando se adiciona sal, a água fica mais difícil de congelar do que o normal. Um fenômeno que tem o nome engraçado de depressão do ponto de congelamento. Isso acontece porque o sal interfere nas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Quando ela finalmente congela, partículas, sujeira ou sais dissolvidos são empurrados para as laterais. Como resultado, o sal é meio que espremido dos cristais de gelo e fica preso perto das bordas, em pequenas bolhas ou bolsões. Algo semelhante acontece no oceano quando a água do mar começa a congelar sobre as calotas polares superfrias. O sal não congela com ela, em vez disso ele é empurrado para fora, formando um líquido super salgado e frio, a salmoura, e então afunda no fundo do oceano. Em grande escala, todo esse processo também ajuda na formação de correntes. Apesar de serem tão perigosas, as piscinas ainda estão cheias de vida microbiana, porque os micróbios não estão nem aí, eles sobrevivem em qualquer lugar. Há literalmente esteiras grossas deles nas salmouras. E também alguns animais que adoram sal, como camarões e enguias, pairando nas bordas das piscinas. Eles são super assustadores, esperando para pegar presas desavisadas que se aventuram muito perto da piscina da morte tóxica. Parece nojento, mas essa descoberta nos dá alguns insights fascinantes sobre como a vida pode ter se originado na Terra. Já sabemos pela teoria da evolução que viemos do oceano, mas agora os cientistas acham que a vida pode ter começado nas profundezas do mar, em alguns lugares super escuros e sem oxigênio. Essas piscinas de salmoura são como cápsulas do tempo, são uma das coisas mais próximas que encontramos da Terra primitiva. Elas podem nos contar a história do planeta em termos de terremotos, inundações, tsunamis e muito mais. Por exemplo, possuem alguns vestígios de chuvas que ocorreram há mais de 1000 anos. E também podem nos ajudar a procurar vida em outros planetas ricos em água. Por exemplo, é muito provável que Marte tenha tido oceanos enormes. Agora, os cientistas da NASA querem enviar um instrumento especial chamado Rabbit para uma missão especial no planeta vermelho, para estudar coisas semelhantes às nossas piscinas de salmoura. Isso nos dirá mais sobre como a vida surge e sobrevive no universo. Há muitas coisas inexploradas e fascinantes como essa no Mar Vermelho. É por isso que os cientistas realizaram a chamada Expedição Década e passaram cerca de 5 meses explorando o local. Essa expedição foi lançada pelo National Center for Wildlife. Foram feitas tantas descobertas notáveis que agora temos 77 novos trabalhos de pesquisa. Por exemplo, foram encontrados mais de 10 buracos azuis, incríveis buracos subaquáticos que abrigam ecossistemas únicos. E também descobriu-se que os golfinhos podem usar esses buracos azuis para proteger seus filhotes dos predadores. Os cientistas também encontraram vestígios de grandes tubarões brancos, uma comunidade assustadora de peixes-lanterna de águas profundas que vivem em condições de baixo oxigênio e até mesmo uma nova espécie de coral. É o de águas profundas mais resistente, que também funciona muito bem sem oxigênio, como os micróbios que mencionamos. Falando nisso, a pesquisa nos mostrou ainda alguns novos respiradouros térmicos antigos e grandes manchas de formações microbianas perto da ilha Farazan. Dá para acreditar que, com tudo isso, só exploramos 5% do oceano? Ele é dividido em várias camadas com base na profundidade. Cada uma se torna mais escura e mais isolada da luz solar à medida que nos aprofundamos. Os lugares que não podem ser alcançados pela luz do sol são aterrorizantes. A camada divertida e fofa, com golfinhos e tartarugas, é chamada de epipelágica, ou luz do sol. Ela é muito pequena, mas ainda assim tem cerca de 200 metros de profundidade. Em seguida temos a zona mesopelágica, ou crepuscular. É a camada dos misteriosos polvos, tubarões e outros solitários que se estende até cerca de 915 metros de profundidade. E então, os horrores começam depois dali. Encontramos a zona bate-pelágica, ou meia-noite. Ela se estende até 3.960 metros abaixo da superfície, como se fosse quase metade do Everest acima de você. Aqui temos os famosos e pobres peixes-bolha, lulas e peixes-pescador. Abaixo dela está a zona abissal. Ela se estende a cerca de 6.095 metros abaixo. Como não há muita luz solar ou oxigênio, como mencionamos, a maioria das criaturas aqui é bem pequena, como vermes e camarões. A escuridão continua até chegarmos ao lugar mais assustador do planeta, cheio de trincheiras formadas por movimentos de placas tectônicas, a Zona Adal. Seu nome vem de Hades, a divindade do submundo da mitologia grega. Assim como o reino de Hades é escuro, remoto e protegido, essa região é a parte mais funda e deprimente do oceano.
Ela começa em profundidades de cerca de 6.095 metros e pode chegar a 10.970 metros ou mais. A famosa Fossa das Marianas também pertence a essa zona. Apenas 3 pessoas na história já a exploraram pessoalmente, o que a torna um dos lugares menos explorados e mais misteriosos do nosso planeta. Entretanto, apesar da alta pressão louca, das temperaturas quase congelantes e da escuridão total, ainda há coisas que conseguem sobreviver ali. Tipos como os anfípodes, que são criaturas que se alimentam de material morto que afunda do alto, e o peixe caracol Adal, que vive a 8.230 metros de profundidade. Os cientistas costumam supor que, se não houvesse luz solar, não haveria tanto oxigênio por lá. Mas um dia, uma equipe de pesquisa decidiu medir os níveis de oxigênio em uma dessas zonas profundas. Surpreendentemente, os índices eram altíssimos. Quando os integrantes da expedição verificaram o equipamento, pensaram que estava com defeito, mas não. Todos os sensores mostraram a mesma coisa. Na verdade, o oxigênio foi de alguma forma gerado por rochas. Essas pequeninas do tamanho de batatas no fundo do mar são chamadas de nódulos polimetálicos. São ricas em metais como cobre, níquel e cobalto, e basicamente como pequenas baterias. Quando você coloca uma bateria em água salgada, ela pode produzir bolhas de gás, um processo chamado eletrólise. Da mesma forma, essas rochas criam minúsculas correntes elétricas que são potentes o suficiente para fabricar os mesmos gases, dividindo as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Foi a primeira vez que vimos oxigênio sendo produzido por alguns minerais não vivos. Isso é o que os cientistas agora chamam de oxigênio escuro. Descobriu-se que cerca de metade das grandes espécies marinhas, ou megafauna, vivia apenas dele. Todas essas descobertas estão reformulando nossa compreensão de onde e como a vida poderia evoluir. Isso significa que talvez possamos encontrar vida em outros planetas ou satélites com condições de baixo oxigênio, como Encelados e Europa, as luas de Júpiter e Saturno, que possuem grandes massas de água congelada. Uau! Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar. A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura, que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por 2 grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado. Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de 2 grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjold. Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície.
Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento. Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira. Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar? Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano. Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e é verdade que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 km de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente. Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro, e alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como o de animais para humanos.
Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso. A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 quilômetros de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o Fosso Seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava.
Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços. Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Você é muito mais Neandertal do que pensa, pelo menos no que diz respeito ao seu DNA. Esses antigos hominídeos eram mais baixos e corpulentos do que os humanos atuais. Faziam ferramentas de pedra, usavam fogo, vestiam roupas e tinham alguns rituais do gênero. A teoria oficial diz que foram extintos há 40 mil anos. Mas um novo estudo afirma que os neandertais provavelmente nunca desapareceram completamente e podem ter se misturado aos humanos modernos. Aparentemente, todo ser humano moderno tem cerca de 3% do genoma do Neandertal em seu DNA.
Se isso for correto, significa que os neandertais estavam mais ligados aos nossos ancestrais do que pensávamos anteriormente e que compartilhavam uma longa história de convivência. Os neandertais eram parentes muito próximos dos humanos modernos, mas nossas famílias se separaram há cerca de 500 mil de anos. Há mais de 10 anos, os cientistas descobriram que os neandertais tinham famílias com os primeiros humanos que viajaram para fora da África. Por isso, as pessoas fora de região hoje têm cerca de 1 a 2% de DNA neandertal em seus genes. Atualmente temos apenas 3 exemplos realmente bons de código genético completo desses hominídeos antigos. O primeiro vem de ossos encontrados em uma caverna na Croácia, com 50 mil a 65 mil anos de idade. Outros 2, com cerca de 80 mil e 50 mil anos, foram descobertos em 2 cavernas na Eurásia. Os cientistas ainda não têm certeza sobre como o DNA humano moderno entrou no alfabeto genético neandertal, porque não há material suficiente para estudar, mas compararam o DNA existente de 3 neandertais com o de 2.000 humanos modernos, e descobriram que o do neandertal pode ser composto de até 3,7% do código genético humano moderno. Isso significa que na antiga população daqueles hominídeos, cerca de 1 em cada 30 pais eram humanos modernos. Os cientistas descobriram que o DNA humano moderno se misturou ao alfabeto genético do Neandertal durante pelo menos 2 períodos em que as espécies estavam se cruzando. Isso aconteceu uma vez há cerca de 200 mil a 250 mil anos, e outra há cerca de 100 mil a 120 mil anos. Pode ter havido outras ocasiões em que se misturaram, mas não podemos vê-las no DNA que temos agora. Outro estudo recente, que ainda não foi totalmente verificado por outros cientistas, diz que a maior parte do DNA neandertal nos humanos modernos veio de um grande período de mistura há cerca de 47 mil anos, que durou quase 7 mil anos. Cientistas encontraram crânios com cerca de 100 mil anos de idade em 2 cavernas no Oriente Médio. Eles parecem ter pertencido aos primeiros humanos modernos, mas têm algumas características, como sobrancelhas maiores, que podem mostrar que tinham DNA de Neandertal. Isso pode ser devido ao fluxo gênico dos neandertais e se encaixa no período de tempo da mistura. O estudo também analisou as diferenças genéticas nos 3 genomas neandertais e descobriu que a espécie tinha uma população ainda menor do que os cientistas pensavam antes. Essa pode ser outra prova de que não foram simplesmente extintos, mas se tornaram parte do pool genético humano moderno. Muitos grupos de humanos modernos deixaram a África e se misturaram tanto com os neandertais que estes não conseguiram se separar. No futuro, os cientistas querem estudar como o nosso DNA moderno afetou o deles. Isso poderia nos ajudar a entender se essa mistura teve efeitos bons ou ruins sobre os antigos hominídeos. Eles não são nossos únicos parentes do passado. Havia pelo menos 9 espécies de seres humanos em nosso planeta. Uma delas, o Homo habilis, ganhou o apelido de faz-tudo, porque foram encontradas ferramentas de pedra com seus restos mortais. Ele viveu no leste e no sul da África. Esse humano primitivo tinha um cérebro um pouco maior do que o de seus parentes mais velhos e um rosto semelhante ao de um macaco. O Homo habilis tinha cerca de 1,20 m de altura e comia uma variedade de alimentos. Durante muito tempo, cientistas pensaram que era um membro mais antigo de nossa família humana, mas novos métodos de datação mostraram que o Erectus, outro humano antigo, pode ser mais antigo e não estar relacionado ao habilis. O Homo naledi é um membro mais misterioso da nossa família, descoberto em uma caverna da África do Sul em 23 de dezembro. Essa é a única região do mundo onde seus restos mortais foram encontrados. Ele também era bom em subir em árvores. Era pequeno, com cerca de 1,45 m de altura, pesava cerca de 40 quilos e tinha cérebros pequenos. Não sabemos muito sobre como vivia, pois não encontramos ferramentas de pedra ou outras evidências culturais. Mas alguns cientistas acham que pode ter enterrado seus mortos e feito arte rupestre. Em 2010, cientistas encontraram alguns fósseis em uma caverna na Sibéria, mas não tinham certeza a que espécie pertenciam. São de um grupo chamado Denisovano, que viveu entre 194 mil e 51 mil anos atrás. Não sabemos muito sobre eles porque só temos alguns fósseis, mas a análise do DNA mostrou que os denisovanos eram parentes próximos dos neandertais e dos humanos modernos. Até tinham famílias com os primeiros humanos, especialmente no sudeste da Ásia. Não há fósseis suficientes para dar aos denisovanos o nome de sua própria espécie, mas seus genes são encontrados nos humanos modernos, o que significa que podem fazer parte da nossa própria espécie. À medida que os cientistas estudam mais sobre os denisovanos e os fósseis do Sudeste Asiático, podemos entender melhor como as diferentes espécies se encaixam na árvore genealógica Homo.
Em 2003, foram encontrados fósseis de uma espécie humana muito pequena em uma caverna na Ilha de Flores, na Indonésia. Essas pessoas minúsculas viveram entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Elas tinham apenas cerca de 1 metro de altura. Os cientistas acreditam que podem ter vivido de outra linhagem, o Homo erectus, e ficaram menores com o passar do tempo porque viviam em uma ilha com alimentação limitada. Devido ao seu pequeno tamanho, são frequentemente apelidados de hobbits. Há cerca de 40 mil anos, o Homo sapiens, sim, nós, foi o último humano que restou dentre os diversos tipos semelhantes que andavam sobre 2 pernas. Portanto, a pergunta lógica é: o que aconteceu com os outros? E será que tivemos a ver com o desaparecimento deles? Alguns cientistas acreditam que sobrevivemos porque nossos descendentes viveram mais ou porque éramos melhores em lidar com as mudanças climáticas. Outros acham que podemos ter competido com outras espécies humanas, ou talvez nos misturado a elas e compartilhado genes. Há cerca de 300 mil anos, os primeiros Homo sapiens viveram na África. Eles não se pareciam exatamente conosco, mas eram mais semelhantes a nós do que outros humanos primitivos. Tinham crânios altos e redondos, com a testa quase reta. Ao contrário dos neandertais, não tinham sobrancelhas grossas nem mandíbulas salientes como o Homo naledi. Também tinham queixo, o que nenhum outro ser humano primitivo tinha, embora ainda não se saiba o motivo. O Homo sapiens vivia em grupos maiores e tinha mais diversidade genética em comparação a outros seres humanos primitivos. Isso nos ajudou de várias maneiras, não apenas a nos mantermos saudáveis. Ter grandes redes de contatos em diferentes lugares era como ter uma rede de segurança. Se ficássemos sem comida ou água, poderíamos nos dirigir a outros grupos aos quais estávamos conectados, e eles nos ajudariam porque não éramos estranhos, e sim uma família. Essas grandes redes também ajudavam os primeiros humanos a compartilhar novas ideias e invenções. Uma grande simulação mostrou que espécies posteriores de humanos poderiam viver em muitos ambientes diferentes devido a essas redes amplas e a capacidade de adaptação. Sabemos que os neandertais eram muito inteligentes, mas o Homo sapiens pode ter sido apenas um pouco mais. Pequenas invenções, como tecelagem e agulhas de costura, podem ter dado uma vantagem ao Homo sapiens. Os cientistas encontraram evidências de tecelagem de 35 mil anos atrás e agulhas de costura de 30 mil anos atrás. A tecelagem permite fazer coisas como cestas e redes para capturar alimentos. As agulhas de costura ajudam a produzir roupas e tendas melhores, que mantêm todos aquecidos e seguros, o que é muito importante para a sobrevivência.